Oi, você está no Papo com Elas. Eu sou Adriane Dalgo. Hoje, fazendo um link com o último vídeo, onde a gente falou de arquétipos, e eu usei como exemplo o livro do Pequeno Príncipe, eu vou falar mais sobre o próprio livro. Não sei se deu tempo de vocês lerem ou assistirem o filme. Esse livro traz frases icônicas que podem ser grandes elementos filosóficos e aprendizados para a vida. Eu vou ler algumas dessas frases que a gente pode usar como profundo aprendizado, né? Filosóficas porque são curtas, mas são muito profundas. Uma delas é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, toda a pessoa que você encontra na sua vida, que você tem um relacionamento, que você gera um elo de afeto, isso traz para você uma emoção. E, claro, para o outro também. Então, o quanto nós, como seres humanos, somos responsáveis por aqueles que cativamos durante a vida. Profundo, não? Uma outra frase que eu separei aqui é que as pessoas são solitárias, porque constroem muros ao invés de pontes. Todos os elos de amizade, de relacionamento, de troca, o quão profundo é, em vez de você se isolar numa muralha, você deve criar relacionamentos. Pequeno Príncipe incentiva a criar relacionamentos. E dentro desta relação, ele tem também uma frase muito profunda que eu gosto muito. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se cativa. No momento que você cativa, que você se relaciona, ou seja, você constrói uma ponte, você corre o risco de ter a emoção à flor da pele e chorar. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar ao outro. Então, é muito mais fácil falar do outro, e isso eu usei muito dentro dos meus cafés filosóficos com o meu time, do que falar de si mesmo. Então, toda vez que alguém estava falando de alguém, eu falava, fale de você. Tem até uma frase, né, que quando Paulo fala de Pedro, a gente sabe mais de Paulo do que de Pedro, né? Um grande ensinamento também. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. É importante você lembrar de quando você era criança, da sua criatividade, da sua simplicidade, do que pequenas coisas faziam o seu dia muito mais feliz. Isso é a essência do seu ser, né? E todos os seus medos de infância, que foram guardados lá no fundo do seu baú, talvez deva ser enfrentados de forma verdadeira. Muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda, né? De um profissional, de um conselho, de um amigo que você tem uma ponte, daquele que te cativou. Então, esse é um dos ensinamentos aqui do Pequeno Príncipe. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Muitas vezes a gente tem a expectativa nos relacionamentos que o outro tenha uma grande bola de cristal e possa nos oferecer tudo aquilo que a gente deseja. Mas muitas vezes o outro, ele não tem aquilo para te dar, aquela emoção, aquele carinho, aquele afeto, porque ele não teve, né? Eu paro muito para pensar, às vezes nós como filhos, né? Temos os desejos que os nossos pais nos compreendam, mas muitas vezes, se você olhar, ele não teve a mesma experiência, não tem a mesma oportunidade e não vai conseguir te dar aquilo que praticamente ele não tem para dar. Quando a gente
anda sempre em frente não pode ir muito longe. Que interessante, né? Por que a gente tem que sempre ir para frente, né? Por que a gente, em qualquer situação, não pode ver que existem outros caminhos? Então é importante saber que toda a vida você vai ter sempre mais de um caminho à sua escolha. É loucura odiar todas as rosas, porque uma te espetou. Muitas vezes construímos muros porque uma rosa, ou seja, aquela que você admirou, que você cuidou, que você se dedicou, te machucou profundamente. Então, nunca mais eu vou me permitir admirar uma rosa. Mas a sua rosa, né? Ele tem uma rosa, para quem ainda não conhece o Pequeno Príncipe. A sua rosa é única, é só dele. E ele acaba descobrindo também este valor. E a que eu mais gosto, deixei para o final. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, no mundo de tão poucos valores, o valor essencial é aquele que você vê com o seu coração. Então deixo aqui as frases célebres, fáceis de encontrar no Google, né? Ou em qualquer aplicativo que você pode ler e aplicar a sua profundidade nas pontes que você deve construir na sua vida.